Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus e o amor de Jesus nos envolvam nesta casa de caridade. Que Ele nos abençoe, que abra as nossas mentes, para que possamos abrir os nossos corações, compreender um pouquinho dos seus ensinamentos, aonde tantos irmãos vieram no plano espiritual escrever livros, vieram nos inspirar, e é em cima deles que hoje a gente vai fazer as nossas reflexões. Então, que os bons espíritos nos iluminem e nos guardem nesta noite. Hoje, eu trouxe para nós refletirmos, não é um estudo, não é uma palestra, eu vou deixar o ambiente bem propício para isso, para as nossas reflexões, porque a minha impressão é uma, a de vocês é outra, e para nos inspirar eu trouxe esse livro que quando a gente está muito aturdido e a gente precisa de uma resposta dentro da nossa linguagem, eu gosto muito do José Carlos de Luca, porque ele é claro, ele é objetivo e parece que ele fala direto o que a gente precisa ouvir. E foi assim comigo. Quando eu precisava vir aqui, eu falei, meu protetor me inspira. O que eu vou levar para eles? O que eu preciso para eles? Para que eles possam compreender um pouco sobre nós, os espíritas. E, na verdade, a nossa reflexão de hoje é muito para mim também. E esse trecho deste livro, Na Luz da Vitória, é um livro que fala exatamente sobre isso, sobre como me conduzir, como me comportar. São tantas questões que nós temos no nosso dia a dia. Será que eu fiz certo? Será que eu falei certo? Será que eu estou pensando corretamente? Será que eu estou deturpando alguma coisa? Será que eu não estou compreendendo a mensagem dos Espíritos? Será que eu não estou compreendendo a leitura do Evangelho? São essas questões que nos angustiam. E as provas, as dificuldades, as expiações não param de vir. E tem aqueles nossos irmãos da vida nossa, do diário, que nos coloca à prova a todos os instantes. E este livro está no capítulo 25. José Carlos de Luca traz um trecho de livro de Emmanuel, que está lá em Ceifas, na Ceifa de Luz. Então é baseado neste primeiro parágrafo do livro, que será a nossa reflexão. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual, por que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazermos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos. Se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. E é fato. Quantas vezes nós temos problema no plano da Terra? Não sei vocês, eu tenho muitos. Né? E aí a gente fala assim, mas o que eu estou passando? Será que é prova? Será que é expiação? Será que é os dois? Será que eu não estou fazendo direito a minha lição de casa e as coisas se repetem? Porque vocês conferem, concordam comigo que muitas coisas se repetem na nossa vida? Fala, puxa vida, eu estou passando de novo por esse momento? Será que eu não estou fazendo a lição correta? E aí, nesse trecho de Ceifas de Luz, nos ajuda muito a entender. As questões são, o que nós temos que vencer? Vencer o outro, vencer as circunstâncias ou vencer a si mesmo? Então é um trecho bastante longo desse livro, e aí a gente vai fazer um resumo dele em forma de perguntas. E as perguntas são para nós, para o nosso íntimo, para o nosso pensar. Na visão espírita, a verdadeira vitória não é exterior, mas interior. É aquela que acontece quando o espírito aprende a lidar com suas provas, dores e desafios sem se revoltar, sem desistir do bem. Pronto, aqui já fica uma dica, a revolta. Às vezes as coisas acontecem e a gente bate o pé,
rosna, fica bravo, morde o vento, porque a gente não aceita. Mas o mundo ensina a vencer o outro. O Espiritismo ensina a vencer a si mesmo. A vitória espiritual é moral e interior. E aí que está o segredo da coisa. Às vezes a gente quer que o outro mude. Às vezes a gente fala que a culpa é a do outro. Que eu estou passando por esse momento por causa do meu pai, da minha mãe, de outra vida, do governo federal, estadual, municipal. Alguém a gente precisa terceirizar. Mas o que a doutrina nos diz? Que precisamos vencer as nossas imperfeições. Como? Com autoconhecimento. E a partir do momento que a gente começa a nos melhorarmos moralmente, nossa melhora interior vai se ajustando e a gente vai tendo olhos de outra forma para com o outro. Não mais no julgar, nem julgar o outro, muito menos a nós mesmos. E isso está onde? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos seres perfeitos, no item 3. E é isso que Jesus nos ensinou. O seres perfeito não significa que eu tenho que ser o exemplo de perfeição. Qual é o melhor espírita? É aquele que tenta se melhorar todos os dias. É aquele que tenta fazer o seu melhor todos os dias. Porque somos falhos, sim, mas nós caímos, mas a gente levanta e vai fazer o correto, vai fazer o certo. Então, é isto que é os seres perfeitos. Quando a gente lê esse trecho, a gente fala que a proposta é vencer a si mesmo e não ao outro. Seguindo o capítulo, De Lucas sugere que a dor é como um instrumento educativo. O capítulo que lembra, na luz da espiritualidade, que a dor não é um castigo. As dificuldades não são abandono divino. As provas são oportunidades de crescimento do espírito imortal. E às vezes a gente tem esse péssimo hábito, né, de falar assim, nossa, isso é castigo. Não, eu estou passando porque realmente eu estou sofrendo. Então, de novo, a gente está colocando a culpa e pôr no cash aquilo que nós combinamos lá atrás, antes de virmos, e colocando em cash e colocando em dúvida o que o Mestre Jesus e que Deus tem para nós de melhor, que é a nossa evolução. E se estamos passando por um momento de dor, seja ela de ordem física, seja ela de ordem moral, ou seja por de ordem espiritual, que em particular vamos falar por conta de janeiro, que é o janeiro branco, por conta das doenças mentais, das doenças das almas, a doença angustiosa do sofrer, das depressões, não é do outro. Aí a gente coloca em cash. Quando a gente fala da dor, a dor não é um castigo. A dor, ela nos coloca como proposta a nossa melhora e tê-la como um instrumento educativo. Quando a gente pega o nosso filho bonitinho, pequenininho, está frio, naqueles meses de junho, julho, tira ele da cama, fala que tem que ir para a escola. Ele chora, ele não quer ir, está frio, quer ficar em casa, embaixo do cobertor, vendo TV. Fato. Mas aí você fala como um bom pai, como uma boa mãe, como uma boa avó, como um bom cuidador, é para o seu bem. Então ele vai passar por aquele momento de desgosto, de sabor na mentalidade dele, mas que lá na frente, no futuro, ele só terá a agradecer ao pai e à mãe que tirou ele daquele momento, daquela zona de conforto e levou ele para estudar. E a dor conosco é a mesma forma, ela é educativa, ela é reparadora do espírito. Ela repara, ela não pune. Muitas vezes sofremos mais pela resistência, pela revolta, pela dificuldade de aceitar a realidade como ela é. Porque nós somos ainda crianças mimadas, como aquela criança que não quer sair da cama no frio. Nós queremos as coisas do nosso jeito. Se a coisa não for do meu jeito, exatamente, eu fico bravo, eu me embuto. E eu boto a culpa no outro. Eu coloco a culpa no meu pai, na minha mãe, a culpa de Deus, a culpa do tempo, pela revolta. Se revoltar vai mudar alguma coisa? Ficar revoltado, macetando a parede, ficar com aquela mente naquele problema constantemente, vai mudar o problema? Não vai. Vai desenvolver uma úlcera?
úlcera, uma dor de cabeça, um problema no fígado, e o problema vai estar ali. Por quê? Vamos voltar de novo pela questão educativa? Quando você vai na escola, a professora te dá a tal da prova, vai adiantar você ficar xingando a professora e não resolver a prova? Pelo menos tenta. Tenta, não sei aquela dita cuja da disciplina, não sei aquela dita cuja daquela questão, mas puxa para a memória, você estudou ela, você a viu. Tem um pouco de força, mas não fica ali questionando. É isso. A revolta é isso, é ficar olhando para o teu problema, brigando com ele, e você não faz um movimento de ressignificar aquilo, de rever aquilo com outros olhos, de rever aquilo com amor, com mais carinho, e falar, é para mim essa prova. A prova não é do meu amiguinho da carteira do lado, nem da frente de mim, quem tem que resolver sou eu. E aí a gente fica, é muito mais fácil aceitar. Ai, não sei se vocês já ouviram aquela frase, aceita pelo menos? Aceita. Aceita tendo a certeza de que tudo vai melhorar e de que tudo vai mudar. E que as coisas não vão amanhecer do mesmo jeito, porque nada melhor do que uma boa noite de sono para resolver os nossos problemas. Porque é no momento de sono que os bons espíritos vêm, nos inspiram, nos dá a tal da ideia e a gente acorda com alguma solução, mais descansados. Porque Allan Kardec nos ensina que estamos na Terra em processo de aperfeiçoamento moral e que cada experiência difícil traz lições necessárias ao nosso progresso. E é isso, voltando à questão da educação, porque nós estamos na Terra para educar. Então, quando você faz aquela prova, ela foi para avaliação, você tirou ali um B+, é um B+, não há, não tem problema. Não sei qual é a média hoje das notas das provas, não sei se é letra, se é muda tudo, né? Mas não tem problema. Ali, naquele momento, você deu o seu melhor. E é isso que o plano espiritual, que os bons espíritos, que a doutrina espírita espera de nós enquanto espíritos viajantes no planeta Terra. Dar o nosso melhor. Dar o nosso melhor, tendo a certeza que você vai dormir e vai falar assim, olha, hoje fez o que deu para mim. Mas o que deu para mim foi bem feito. Foi o melhor que eu pude fazer. E isso está onde? Lá no Bem-aventurados os aflitos, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A falsa ideia de vitória, vencer discussões, ter razão, controlar situações ou pessoas, não garante a paz interior. Porque tudo isso é sentimento de momento, não é duradouro. É emoção do momento. É a falsa ideia de que você está controlando tudo. Porque não dá para você ficar o tempo todo discutindo e a última palavra tem que ser a tua, tem que ser a minha. Não dá para ser dessa forma. É dar murro em ponto de faca. Não dá para todo momento termos razão. Porque se nós estivermos 100% errado, é porque o 1% do outro está certo. Então não tem 100% certo. Não tem, não existe. Então a gente precisa parar de achar que tem a razão em tudo. Aprender a ouvir o que o outro tem a dizer. Pelo menos que você não concorde. É a tua visão. É a tua percepção. Quando a gente tem um copo em cima da mesa de vidro e você olha ele por diversos ângulos, eu vou estar vendo de uma forma na minha frente. Vanessa estará vendo de outra forma, de uma outra perspectiva. Se alguém olhar por baixo, a perspectiva é outra. Isso não significa que não tenhamos razão. É o ponto de vista de cada um que precisamos respeitar. E às vezes nós achamos que somos sempre os detentores da verdade. Porém, ter razão não é vencer. Dominar o outro não é paz. A verdadeira vitória gera serenidade. Tem uma frase que diz, é bem melhor ter paz do que razão. E tudo bem não estarmos certos. Está tudo certo. Está tudo bem não termos razão. Está tudo certo também. Quando às vezes vencemos externamente, mas percebemos que estamos angustiados, ficamos ressentidos, ficamos vazios, porque é tudo uma ação do momento, não é uma ação real. Não foi
verdadeiro que você estava ali. Então dá aquela sensação de vazio. Tá vendo? Falei mesmo para a Vanessa tudo que eu pensava. Falei. Mas aí você vai embora assim, mas puxa vida. Até que em algum momento ela estava certa, mas agora também não vou dar meu braço a torcer. E aí você fica nessa briga mental, nesse looping de emoção. Compensa? Não compensa. Porque controlar situações ou pessoas, de novo, não garante a nossa paz interior. Porque nós não estamos aqui para controlar ninguém, para controlar nada. Nós estamos aqui por nós, para nós melhorarmos, para cada um evoluir. E vocês podem ter certeza, esse negócio de melhora interior é um negócio contagiante. Pega no outro. Que quando você está na sua verdade interna, na sua paz, na sua serenidade, o outro vai falar assim, nossa, ela está diferente hoje. O que será? Contamina o ambiente. Sabe aquelas pessoas que é gostoso de estar perto, de conversar? Porque ela não julga, ela não condena, ela só ouve você. Ela deixa você analisar as suas palavras. E muitas vezes a gente não deixa o outro falar. E aí o outro, não podendo falar, ele não ouve o que ele está dizendo. Ele não ouvindo o que ele está dizendo, como é que a gente vai poder ajudar? A gente só consegue ajudar através de um diálogo. Um diálogo parte do princípio que um fala, o outro ouve. Então é isso, é nos desarmarmos. Isso está onde? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Vamos ser pacificadores. Jesus pediu isso a Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é acalmar, é ouvir. Então, nós da doutrina espírita precisamos apacentar os nossos corações, apacentar a nossa casa, apacentar os nossos amigos aqui da casa. Vamos ser pacificadores. Vamos seguir a orientação de Jesus? Vamos ser brandos e pacíficos? Porque o mundo já está cheio de gente que quer dominar, que quer controlar. Vamos emanar o mundo com essa nossa energia de pacificação. E pacificar não é como Pedro queria, pegar uma arma e guerrear contra Roma, tirar a tirania de Roma no punho. Não é isso, é ouvir. Muitas vezes as pessoas estão precisando ser ouvidas. As pessoas cometem os tais dos suicídios porque elas não são ouvidas, elas não são vistas. E às vezes a rotina do nosso dia a dia impede que nós façamos isso aonde? Dentro da nossa casa. Às vezes o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho está triste, entristecido. Vamos sentar um pouquinho para ouvi-los? Quando as pessoas estão tristes, não adianta você pedir para elas orar. Ela não vai conseguir. As palavras não vai fazer sentido. Porque elas precisam verbalizar. Elas precisam colocar para fora as suas angústias. E nós precisamos aprender a ser pacificadores. E nós estamos deixando esta questão de pacificar, estamos dando para os nossos filhos, para os nossos netos, o celular. O celular, estamos ligando a TV, nós não estamos conversando mais, nós não estamos ouvindo mais. E as pessoas estão adoecendo. A mudança de postura, ou seja, de vítima para aprendiz. Um dos pontos centrais do capítulo do livro é a mudança de olhar. A pergunta que aprisiona é, por que comigo? E a pergunta que liberta é, o que devo aprender? Não é melhor? Percebem a diferença? A pessoa que fica daquela hiena lá, ó vida, ó céu, ó azar, e ela fica sempre naquela mesma frequência, naquela mesma vibração. Se ela está naquela mesma frequência, ela está naquela mesma vibração, muito complicado ela sair daquela sintonia. Aí quando eu chego e falo assim, peraí, estou com um problema, o que eu devo aprender? Estou com um problema difícil no meu trabalho, estou com um colega de trabalho de difícil trato, ele é muito agressivo, a postura física dele já me impacta um pouco, porque ele me intimida. O que eu devo aprender com isso? Essa é a pergunta. E não pedir transferência de setor. E não pedir para ser demitido. E não pedir para que ele vá embora. Porque
Porque as coisas acontecem na nossa vida por um propósito. Nós não estamos aqui a passeio. O planeta Terra não é um grande resort. Nós precisamos aprender com o outro. E aquilo que está no outro, que está me incomodando, é aquilo que eu preciso aprender. Aquela intolerância dele, aquela impaciência dele, talvez desperte em mim o momento que eu preciso sentar e ouvi-lo. Ouvir alguém. Então vamos mudar. Vamos sair daquela coisa do vitimismo, da reclamação. Vamos perguntar o que eu tenho que aprender com isso. Quando nos colocamos como aprendizes, a dor perde o caráter de punição. O sofrimento se transforma em lição. A prova se converte em degrau evolutivo. Isso está totalmente alinhado com o Espiritismo, que nos convida à responsabilidade espiritual sobre nossos pensamentos, sentimentos e escolhas. Perceberam que todo verbo aqui está na primeira pessoa? Eu. Então não está no outro, não está fora. Então o Espiritismo o tempo todo ele joga assim na nossa cara, sem dó e sem piedade. A responsabilidade é tua. A organização da sua voltar aqui, da sua reencarnação, você acordou, você avalizou, você consentiu, você topou a parada. Então não tem vítima. Não adianta a gente pegar e querer se auto-sabotar, colocando o problema embaixo do tapete e falando, não é comigo. A responsabilidade. E aí, quando a gente sai desse momento do vitimismo, a gente vai para o aprendiz. Por quê? A dor não tem caráter de punição e o sofrimento me transforma em lição. O que eu tenho que aprender com isso? Essa é a pergunta. E aonde está isso? Bem-aventurados os misericordiosos. Lá no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. É lá que ele nos ensina esse trecho. A gente precisa realmente ter misericórdia, sermos misericordiosos conosco, termos conosco amor, porque o amor ao próximo parte do que eu tenho para doar a ele. Se eu me amo, se eu me gosto, eu posso doar dele também. Adianta eu dar um pouco de água se o meu copo está vazio? Como que eu vou doar água se o meu copo está vazio? Meu copo tem que estar cheio. A vitória sobre as próprias sombras. Vencer é. Lembra daquele, não tinha um negocinho assim amarelo? Não tinha uns desenhinhos? Vocês alguém lembra? Lembra? Tinha umas figurinhas amarelo, esse ponto, achava tão bonitinho aqui. Então, vencer é superar o orgulho, trabalhar o ego ferido, dominar a impulsividade e silenciar a revolta. Trabalhar o ego ferido. Está vendo? Ele fala trabalhar o ego. Não é aprisionar, não é mudar. Eu sou isso. Porque se nós estamos aqui, nós temos memórias celulares, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Então nós trazemos memórias de outras vidas. E aqui é a oportunidade para a gente melhorar e se regenerar. É aqui. Então o que eu trouxe, eu vou mudar, eu vou pegar, eu vou botar na máquina, eu vou colocar uma água sanitária e vai ficar limpo? Não vai. Eu preciso reviver aquilo dali, modificar, ressignificar, uma palavra muito utilizada. Então é isso, é trabalhar o ego ferido. É a gente parar de achar que tudo acontece porque é comigo, eu sou o sofredor. É trabalhar o ego ferido, superar o orgulho. O orgulho. Emmanuel disse que o que mais aparece no nosso Evangelho é a palavra orgulho. É uma das grandes dificuldades da humanidade. E dominar a impulsividade. Lembra que uma boa noite de sono faz a gente regenerar? Aí a gente consegue rever, pensar melhor naquela dificuldade, naquela reunião que eu vou ter no outro dia, naquela decisão que eu preciso tomar. Eu vou levar meu pensamento a Deus, vou fazer uma boa de uma oração e vou pedir que meu Espírito, meu protetor, me ilumine. E aí quando você for lá para o plano espiritual, ele vai contar tudo para você, o que você tem que fazer, e você volta revigorado, animado, com a ideia na cabeça. A vitória real acontece quando escolhemos a mansidão ao invés da agressividade, a fé em vez do desespero, a ação no bem em vez da paralisação pela dor. Que é isso mesmo, é o pacificar, a fé. Acreditar que dentro de um grande turbilhão que a gente está passando,
E ter fé realmente é para os fortes. Não é fácil. Não é fácil ser espírita. Vocês acham que é fácil ser espírita? Não é, porque o espiritismo ele joga as coisas na cara da gente o tempo todo. Ele briga com você o tempo todo, ele coloca você na tua realidade o tempo todo. Não é fácil ser espírita, não. É muito mais cômodo a gente ir por aí e ficar falando assim, eu entreguei na mão de Deus, Deus vai resolver. E eu não faço nada. Eu fico ali paralisada, esperando. Né? Nem regar o pé para ver se cresce, não rega. Então o espiritismo é só para os fortes, viu? Não é para qualquer um, não. E isso está onde? Amar aos vossos inimigos, no item 11. Então a gente só consegue ter mansidão sem agressividade, aquela pessoa te maltratando e você ser mansa, quando você conhece o Evangelho, quando Jesus disse, amai os vossos inimigos. Você só consegue ter fé diante de um desespero muito grande quando você conhece o Evangelho. E o Evangelho não é um livro. O Evangelho não é a Bíblia. O Evangelho é o Cristo vivo. O Evangelho não é aquilo que você abre e você lê, você fecha e guarda lá para criar pó depois. O Evangelho é o que você vive lá fora. É você levar o que você leu, aprendeu e você vivencia lá fora. É isso que é o Evangelho. A fé ativa e a ação do bem. O capítulo também nos convida a fé ativa e não passiva. Orar sim, confiar sim, mas também agir. Melhorar-se, trabalhar no bem. A vitória espiritual não vem da espera, mas da transformação diária, mesmo em meio às dificuldades. O bom espírita é aquele que tenta se transformar todos os dias. Ele reconhece que ele errou, ele corre atrás do prejuízo. Ele esquece. Tem um desenhinho aí na internet que a mulherzinha está subindo a escada, aí ela sobe, ela dá de testa no parapeito, aí ela volta tudo de novo. Daí ela diz, é isso. É isso que é o espiritismo. A gente vai, sobe um pouquinho, bate com a testa lá, deu errado, mas você não desiste. Porque Deus não desiste da gente, Jesus não desistiu da gente, os bons espíritos não desistiu da gente, o protetor da casa não desiste da gente, que bom. Afinal de contas, essa casa abre as portas todos os dias para recolher todos os irmãos necessitados, que vocês não estão vendo, mas a casa está cheia de irmãos desencarnados, que precisam de auxílio, que precisam de ajuda. Esta casa, antes, mesmo não tendo ninguém aqui, ela é um pronto-socorro, onde ela recebe os irmãos. Aqui é feita várias reuniões, sem ninguém sabe desencarnado. É isso que é o Espiritismo. E é isso que a gente tem fé, é isso que a gente acreditar. Que bom que essa casa abre a porta para recolher tantos irmãos necessitados. Ou seja, é uma transformação diária, porque o desencarnado, ele não vira anjo depois que ele desencarna. Ele só muda de lugar. Mas o jeitinho que ele foi, ele é o jeito que ele está lá. Então, tanto quanto nós, os que estão aqui na erraticidade, também precisam aprender, também precisam estudar. Então, da mesma forma que nós estamos correndo atrás do prejuízo, eles também estão. Isso está onde? No buscai e achareis. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 2. A verdadeira luz da vitória. Qual que é então? A vitória não é a ausência de problemas, mas a presença de consciência. Não é a fuga da dor, mas o aprendizado com ela. Não é mudar o mundo, mas iluminar o próprio coração. Cada desafio vencido com amor, humildade, fé, é uma luz acesa, caminhada do espírito rumo à sua evolução. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tentando dar mais um passo adiante, evoluindo mais um pouco adiante. Que nós não tenhamos um holofote grande de luz, que nós não tenhamos uma lanterna, que nós não tenhamos uma vela, que tenhamos um fósforo. Um riscar de um fósforo numa escuridão, ele já clareia. E é isso que a gente precisa ser, luz para os necessitados. Nós precisamos ser luz para o outro. Lembra que nós falamos que às vezes tem aquelas pessoas, como é bom conversar perto dela, ela tem aquela luz. Ela tem aquela luz que brilha. Você não sabe de onde está, mas ela tem. E aonde que está isso? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E tem 4. Então a gente precisa tirar a nossa luz e fazer ela vibrar
Vamos falar do Evangelho, vamos viver o Evangelho, vamos ler as doutrinas, vamos ler as obras básicas de Kardec, vamos nos instruir, porque nós estamos na nossa melhor reencarnação. Ninguém vai pôr fogo na gente, ninguém vai decapitar, podemos falar à vontade, temos carro para chegar, não precisamos vir de escondidos, nos encontrarmos em catacumba como antigamente. Nós temos os livros que hoje podemos ler, coisa que antigamente não podíamos, era tudo secreto, era tudo escondido. E está aqui a terceira revelação, contando para nós tudo. É só ler. Então nós estamos na nossa melhor reencarnação, vamos aproveitar. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje será memória celular, que nós iremos levar não sei aonde, para onde nós iremos depois. Não saberemos se vamos reencarnar espíritas. Não saberemos se vamos reencarnar no seio de um lugar onde não tenha nenhum tipo de instrução religiosa e sejamos cada um de nós a levar isso para eles. Então nós precisamos aproveitar esse momento. Precisamos aproveitar essa oportunidade, essa reencarnação. O que é 90, 80 anos diante de toda uma eternidade que o espírito vai viajar? O que é nada? O que é meia hora, uma hora sentado, filosofando, conversando sobre coisas do espírito? Coisas que vão agregar a nossa célula, o nosso espírito, porque tudo que aprendemos, que fica dentro do coração, marca o perispírito. E ele vai levar como um viajante espírito para toda a sua eternidade. A pergunta, então, que não quer calar. Qual vitória interior a vida nos convida a conquistar hoje? Então, é essa a nossa pergunta. E é nesse sentido que De Luca deixou essa mensagem para a gente, baseada nesse trecho de Emmanuel, para a gente fazer refletir. A ideia não é chegar aqui com resposta pronta, porque nós não somos espíritos prontos, nós não estamos acabados. Nós estamos indo no rumo à evolução. E a pergunta é, qual é então a vitória interior da nossa vida? O que eu preciso despertar para eu vencer? Afinal, o livro se chama Na Luz da Vitória. E aí fica a pergunta para vocês, cada um que leve para dentro de si esse questionamento, que vamos refletir juntos, vamos amadurecer essa ideia e vamos aproveitar esse nosso melhor momento e principalmente agradecer essa Santa Casa Bendita que acolhe a todos, acolhe os irmãozinhos desencarnados e a todos que precisam de um refúgio, de uma água, de uma luz. Que a paz de Deus fique com todos, que todos tenham uma excelente semana. Obrigada por me ouvir.